Olá, boa noite, amigos do Semeador. Estamos começando mais um bate-papo espírita, um programa aí que já está sendo tradição na nossa região, na área espírita, né? É a nossa segunda temporada e o episódio número 19, né? E eu quero já chamar, logo de cara, a nossa querida convidada de hoje, a Paula Zampi. Paula, aparece para a gente aí. Boa noite, José Hélio. Boa noite a todos os amigos que acompanham esse bate-papo espírita. Boa noite, muito em especial aos amigos lá do Semeador, mas também todos os amigos de todos os pontos. Estamos juntos. E todo mundo que estiver assistindo a gente, né? Porque provavelmente a gente tem pessoas que não são só assíduos do Semeador, né? Que querem ver você aqui com a gente, né, Paula? É uma alegria muito grande ter você. A gente já se conhece há muito tempo, já fez programas juntos na rádio, já fizemos musicoterapia juntos, já passamos, Verdade. né? Então foi muito legal ter você conosco aqui. E o tema do nosso bate-papo é a nova era no rumo da regeneração, né? Que inclusive já é uma introdução para o momento espírita do semeador que vai ocorrer no mês que vem, né? Então, o ponto que a gente quer começar, só como introdução, Paulo, é o seguinte: a gente está entrando numa nova era, que levará o nosso planeta a um mundo de provas e expiações, para um novo mundo de regeneração. Segundo Hermance Dufour, trata-se de um momento delicado para o planeta Terra, né? E os séculos XIX e XX foram muito importantes como alicerces para a base doutrinária espírita. E o século XXI é o século do sentimento, do semear o afeto, das propostas renovadoras do coração e o desenvolvimento das habilidades emocionais. Ou seja, um momento em que devemos nos dedicar mais ao ser do que ao ter, né? E é com essa introdução que eu já não quero perder mais tempo, não. A gente quer ouvir você bastante aqui, Paula. Eu já vou para a primeira pergunta, né? Quando a gente fala nesse mundo de regeneração, né, que o planeta Terra já iniciou sua transição, o que significa, né, de uma forma resumida, essa nova fase? E quais são as principais diferenças com o mundo de provas e expiação? Na verdade, esse processo já se iniciou. Nós não temos noção exata e também não é necessário quando foi que iniciou e até quando irá, porque esse até quando irá vai depender do nosso esforço, do nosso trabalho individual. Não será uma mudança radical, é um processo pedagógico, funciona para que nós consigamos despertar as potencialidades divinas que habitam em nós, mas estão ainda em estado latente, e chegar à regeneração, não vamos pensar que já estamos como espíritos superiores, não. Vai minimizar os nossos desequilíbrios, vai minimizar as nossas dores, vai ampliar as nossas percepções em relação a essa beleza ao qual todos nós estamos mergulhados como seres divinos e como mentor maior, se podemos assim dizer, Jesus a nos guiar. Então, conseguiremos com maior frequência estar caminhando em acordo com as lições ministradas por Jesus há mais de 2000 anos. Então, a diferença é essa: estaremos um pouco mais despertos. Mais ou menos desperto vai depender de mais ou menos dedicação nossa para vivenciarmos o que Jesus ministrou, não decorar. Não vai ser decorar, olha, já decorei todas as lições. Não é decorar, é viver. Esse é o ponto importante. É legal, né? Eu acho que todo mundo está muito ansioso com essa mudança, né? A gente não vê a hora disso acontecer, mas a gente sabe também que nada acontece de sobressalto, né? É uma transição que vai levar, como você falou, o tempo de acordo com a nossa conscientização, né? Mas será que todos os espíritos que orbitam no nosso planeta, né, encarnados ou não, vão poder acompanhar essa evolução? Então, José, eu acredito que vai depender da vontade, porque nós todos que estamos estagiando na órbita terrestre somos as ovelhas e Jesus é o nosso pastor. Agora, querer seguir
ou não, existe um livre-arbítrio. Nós não estamos nunca sendo forçados a nada. Vai depender da nossa vontade, da nossa dedicação, porque muitas vezes nós nos distraímos e, olha, José, eu não me excluo de muitas vezes me distrair, falar, nossa, eu estou perdendo um tempo tão precioso, porque às vezes a gente fala assim, ai, nossa, hoje eu não vou fazer nada, eu vou só ficar em rede, na sombra e água fresca. Podemos ficar assim, só que precioso os minutos, os segundos. Quando nós nos distraímos e deixamos passar o tempo, esse tempo precioso, é uma responsabilidade. Talvez vamos ficar lá atrasinho na fila, mas se esforçar depois, tudo depende da vontade, como nós falamos. O que você acha? Eu acho que, na verdade, você estava falando, eu lembrei bem, ontem eu fiz uma palestra ainda, né, numa reabertura das casas espíritas que estão voltando, com as palestras ao vivo, que alegria, né? O povo está ansioso para poder se encontrar novamente. Ontem eu voltei numa das casas que estava fechada há bastante tempo, e justamente o tema foi o trabalho, né? A importância do trabalho, que era trabalho, solidariedade, né? E a caridade. Então, o trabalho, né, como você falou, não dá para a gente ficar numa rede descansando, né, esperando chegar ao mundo de regeneração, né? Eu acho que a gente tem, pelo menos para nós, dentro da doutrina espírita, a importância do trabalho é fundamental. Ele não é um sacrifício, não é uma obrigação, mas ele é uma grande oportunidade para nós nos desenvolvermos, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente trabalhando, mantendo a nossa mente ocupada com coisas boas, a gente está também bloqueando um pouco, né, aqueles espíritos que querem, né, brincar com a gente, que querem atrapalhar a nossa vida. Então, a gente não dá abertura para isso, né? Então, acho que na linha do que você falou, né, eu acho que tem ficar de braços cruzados, deitado na rede, tomando água de coco, acho que não vai dar certo, né, Paula? José, eu acho que até nós podemos, de vez em quando, ter esse lazer, porque não nos é negado, não precisamos ficar naquele fanatismo, né? Nossa, 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 porque tudo depende do nosso equilíbrio. Quando nós também estamos numa situação de fanatismo, de querer alcançar uma meta, mas não ter o equilíbrio necessário para, além de buscar alcançar, tentar vivenciar dentro de nós a harmonia, porque às vezes nós temos uma harmonia aparente, uma harmonia mascarada. Isso não funciona. Então, há necessidade de um trabalho grandioso, que é realmente um trabalho homeopático. Vamos devagar. Tem uma música que diz assim, ando devagar, porque já tive pressa. Então, nada de pressa. Temos que ir devagar, porque é devagar que eu consigo pensar, é devagar que eu consigo aceitar as diferenças, é devagar que eu consigo assimilar o que realmente é importante agora, porque não é porque o outro faz. O José Carlos está aí administrando todo esse trabalho do bate-papo espírita, que eu vou pensar assim, nossa, eu também tenho que fazer isso, eu também tenho que fazer. Não, nós temos que ir devagar, vamos tentar ir devagar para tentar assimilar qual é a lição que eu preciso aprender e qual é o meu comportamento que eu consigo viver. Não é fácil para ninguém, mas é agora a nossa prova. É verdade. Até alguém que comentou aqui, o Júlio Capuano comentou, e eu ia acabar falando também, né, que o Divaldo tem, na verdade, 2 livros importantes, que é a Transição Planetária e No Rumo do Mundo de Regeneração, que conta muito detalhadamente esse momento que a gente está vivendo, né? E eu acho que lá traz uma mensagem muito forte e também muito séria, né, da importância desse momento e da importância, né, aquilo que você falou. Não precisamos sair correndo, patinando, mas também não podemos parar, né? Ou seja, é devagar e sempre, naquela música linda que você começou a cantarolar aí, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? Mas eu acho que, seguindo isso mesmo que você falou, né, segundo esses critérios aí de amor e justiça do Pai, todos vão ter a sua oportunidade, né? Todos que orbitam nesse nosso planeta aqui. Mas, aparentemente, nem todos vão conseguir. Será que nós vamos ter aí um movimento, como nós
parecido com os exilados de Capela, nós teremos os exilados da Terra, que também vão ter oportunidade de ir para outros mundos, outros planetas, e continuar o trabalho lá. Você acha que é assim que vai funcionar a coisa? Olha, o José Hélio, eu não posso afirmar categoricamente, mas dá para sentir, estudando toda a história, que todo o processo evolutivo tem os seus altos e baixos e tem as suas necessidades. Se nós vamos imaginar que o nosso processo evolutivo, nós hoje estamos estagiando na órbita terrestre, mas existem outras salas de aula, outras muito mais evoluídas, menos evoluídas. Então, se eu sou uma aluna que debocho, que não dou atenção, e o resto da classe toda estão seguindo com firmeza, com responsabilidade, eu não posso continuar na mesma sala, eu vou só perturbar, eu não vou ajudar, mesmo que os outros tenham tolerância, eu não vou conseguir crescer, porque eu não vou conseguir acompanhar. Para nós, como espíritos, nós estamos sendo trabalhados para despertar a moral, o equilíbrio moral. Então, se eu continuar na mesma sala de aula, os outros vão estar muito longe, eu não vou crescer, porque não terei condições, os outros vão ter que continuar seguindo, não é? Mesmo que tenham um carinho para comigo, mas eu tenho lições a serem aprendidas que aquela sala não comporta mais. Então, aí eu acredito que poderemos, sim, ser levados para outras ordens necessárias com qualquer aluno, em qualquer grau, dentro de todo um estudo, necessita. Se ele não acompanhar a sala de aula, ele vai ter que ir para uma outra sala. É isso que acontece. Parece algo assim infantil, uma colocação meio que fictícia, mas pelas orientações da espiritualidade que aconteceu com Capela, talvez aconteça com muitos de nós. Por isso que estamos sempre recebendo o alerta da espiritualidade, seja dentro da doutrina espírita, seja dentro do catolicismo, do protestantismo, alertar-nos para compreender e viver os ensinamentos de Jesus. O que você acha? Não, eu acho que tem isso aí. Eu uso muito esse exemplo da escola, que eu acho que é muito didático e é muito semelhante ao que ocorre aqui, né? Então, o aluno que não acompanha, que não passa de ano na escola, ele não vai retroagir para o ano anterior, ele vai ficar no mesmo ano, só que os colegas dele vão continuar, né? Então, ele vai ter que fazer de novo, até ele conseguir passar. E aí, né, que vem o ponto também que muita gente acha, quando às vezes a gente fala de exilados, que vai para outro planeta que não está tão evoluído, muita gente acha que o espírito está andando para trás, que o espírito está involuindo, né? Isso não é verdade, né? Senão o critério de justiça do Pai não teria sentido, né? Então a gente aprende também que não existe uma involução, mas o que existe de repente, a pessoa, o espírito para um pouquinho, né? E se ele não consegue naquela escola, é como você falou, ele vai para outra escola, né? Fala, ó, nessa escola não está dando mais, então eu vou para. Mas ele vai continuar no ano que ele estava, não é verdade? Verdade. Nós vamos ver, hoje dá para entender um pouquinho, olha, até o ano passado, nós tínhamos os estudos dentro da doutrina espírita, ou mesmo um estudo acadêmico, um estudo normal, nós tínhamos a escola, aquele espaço específico para aprender. Aí depois veio a pandemia, aí fomos nos adaptando para isso que nós estamos vendo aqui agora, a conversa, o bate-papo virtual, como da mesma forma as aulas virtuais. Cada um tem uma certa facilidade no ângulo, não é porque eu não consigo acessar o Zoom, que é a plataforma que nós estamos usando hoje, mas eu consigo fazer uma outra coisa. Então, isso não vai levar o espírito, esse exilado assusta, né? Porque parece que é uma prisão. Não sair daqui, se eu não seguir direitinho, eu vou ser presa, exilada, retirada. Não. Nós vão ser, certamente, né? Eu imagino isso, até porque nós usamos isso, e com certeza o processo pedagógico divino é muito mais aperfeiçoado do que nós hoje estamos vivenciando. Nós, quando um aluno ele não segue a uma certa metodologia, nós vamos ministrar um outro tipo de metodologia. Para isso, precisa ser uma outra sala.
Então, é isso que funciona, então nada de se assustar. Agora, se podemos aproveitar este momento tão precioso, por que não aproveitar dando o nosso melhor, não é, José? É verdade, viu, Paulo? E eu queria aproveitar nessa mesma linha, né, que você deixou aí para a gente, para quem está assistindo o nosso bate-papo aqui, é o seguinte, né? Muitos, pelo menos nós que utilizamos, frequentamos a doutrina espírita, a gente já tem uma certa consciência dessa transição, né? Mas nem todo mundo está claro, né? Tá bom, o que eu faço para acompanhar esse mundo de transição, né? O que eu tenho que fazer para não perder esse bonde aí que está passando, né? Então, vamos dar algumas... que a doutrina esclarece para a gente nesse sentido, né? Na verdade, nós vamos voltar até um pouco antes da doutrina. O que Jesus nos ensinou nesse sentido? Porque há mais de 2000 anos, Jesus veio para nos trazer, nos mostrar o caminho. Que caminho é esse? Através da conduta que ele viveu, nos despertar para as verdades. Que verdades são essas? São as lições que ele ministrou. E compreender, porque ele viveu isso, compreender que a vida não inicia-se no berço e não termina no túmulo. Então, lembrar que Jesus, em um momento, ele fala assim, se a tua fé for pequenina, do tamanho de uma semente de mostarda, a tua esperança, não é a esperança de ficar esperando, é a esperança com movimento, porque todo o ensinamento de Jesus exige movimento, não exige, claro, a reflexão, mas essa reflexão, ela tem que caminhar com movimento. Que movimento é isso? A nossa atitude. Nós não podemos esquecer que Jesus, a todos os instantes, ele vivia para depois ensinar, ou ele ensinava com elementos que as pessoas ao seu redor já haviam experienciado. Então, é algo muito forte para todos nós. Como alcançar essa nova etapa, a regeneração? Trabalhando a fé, a nossa oração, e não é uma oração decorada, porque nós estamos acostumados, eu não me excluo dessa situação, José, porque eu não venho de uma família espírita, de um berço espírita, minha família católica, meu pai, descendência de italiano, católico, minha mãe, nordestina, baiana, católica. Então, nós acostumados a decorar as orações. Maravilha, maravilha decorar as orações. Mas essa oração decorada, ela tem que sair da alma. Porque não adianta eu ficar lá, Pai nosso que estás no céu, mas preocupada, santificado seja o teu nome. Não adianta. Então, o que nós precisamos é viver. Aí, para ter essa consciência de responsabilidade, nós precisamos querer, como já falamos anteriormente, não é? É verdade, sim. Eu acho que a gente volta também para os princípios básicos que a própria doutrina nos traz, né? Que qual é o que nós, uma vez nascidos espíritos, o nosso caminho, né, é de evolução espiritual ao longo dos milênios aí que nós temos pela frente. Na verdade, nós temos toda a eternidade para fazer esse processo de evolução. Cada um vai escolher os seus caminhos e a sua velocidade. Mas, basicamente, né, para nós aqui, encarnados nesse momento de transição do planeta, né? Qual é o que a doutrina fala para a gente? Que quando muita gente pergunta o que eu estou fazendo nesse mundo, né? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu objetivo aqui, né? Então, o objetivo principal nosso é desenvolver nossas virtudes. Então, cada oportunidade de reencarnação é uma oportunidade de nós desenvolvermos novas virtudes, fortalecermos outras, e também, obviamente, ainda no mundo de provas e expiações, a gente precisa limpar, resolver algumas coisinhas, algumas pendenciazinhas do passado, né, Paulo? Que sobra para todo mundo, ninguém está isento disso aqui. Então, esse é o nosso caminho. E aí, como é que a gente desenvolve isso? Aí, sim, o Evangelho é um caminho valoroso para a gente, é um caminho de ouro para nós seguirmos o que Jesus deixou para a gente, como você disse, né? Os ensinamentos, os exemplos que ele deixou, né? E toda a leitura, toda a bibliografia que a doutrina espírita traz para a gente,
é assim, é uma fonte maravilhosa para nós entendermos um pouco mais como que funciona todo esse mecanismo, que ainda para nós é muito difícil, mas é um início de entendimento, e não esquecer da caridade, né, Paula? Porque a caridade, é o que a gente fala, sem a caridade nada vai para frente, né? É onde a gente põe em prática. Tem muita gente que lê, assiste palestra, toma paz, mas não mexe uma palha para ajudar os outros, né? Então aí vai ficar, é como se fosse, né, aquele pássaro tentando voar com uma asa só, não é verdade? É verdade. Então, por isso que nós temos que ter esse movimento, tem que ter essa atitude. Neste momento, nós, numa colocação espírita, estamos vivendo uma aprovação grandiosa globalizada, né? Aí nós temos hoje as redes sociais para nos comunicarmos. Se nós enxertarmos informações negativas, nós estamos semeando energias deletérias. Então, temos que ter o maior cuidado. Aí, o que é também a prática da caridade? É você poder conversar com pessoas, você ir para um hospital, hoje está difícil, mas por que não? Se você tem a oportunidade, tem um equilíbrio, ir para um hospital, mesmo que não fique lá dentro, fica lá fora, e fica vendo se alguém está lá capengando. Então, são pontos importantes que aos pouquinhos nós vamos despertando, mas eu não posso ajudar, não posso. Será que nós não podemos? Será mesmo que nós não podemos? Porque é o que você falou, José, essa prática da caridade é primordial. E não adianta ter toda a sabedoria, mas não ter o exercício. O exercício foi o que Jesus viveu. Jesus, ele não tinha nada, ele não tinha nem um travesseiro para repousar, como diz, uma sandália, muitas vezes, para caminhar, mas ele aconchegava com um sorriso, com uma palavra amiga, com a sua troca de energias benéficas. É claro que nós não somos Jesus, não chegamos ainda a esse patamar, mas já sabemos o que é bom para nós, é bom para o outro. Então, essa é a referência. Se isso não é bom para mim, eu vou tentar não fazer para o outro. Se você fizer, não fique depois, mas eu fiz. Não, não fique assim. Refaça. Se não der para fazer com a mesma pessoa, faça com outra. Não é? Mas é importante cultivarmos o positivismo. Neste momento de transição planetária, é muito, muito, muito importante. É verdade. E falando também em caridade e solidariedade, né, eu acho que esse momento da pandemia, né, eu acho que Deus não faz nada e não provém as coisas por acaso. A gente pode não entender, mas ele não trabalha ao acaso, né? E esse momento de pandemia, onde a gente já está há mais de 1 ano e meio, assim, agora começando a sair um pouco mais dessa situação, a gente viveu assim momentos muito difíceis, muita gente perdendo emprego, né? As doenças que foram chegando, não só pelo vírus, mas outras doenças que foram chegando, um problema assim mental que foi se criando pelo isolamento social, né? Como você falou, né? Nós somos seres sociais, né? A gente vive, precisa desse convívio social, senão a gente não sobrevive, né? Então, muita gente isolada, né? Então, a gente viu, assim, situações de jovens que não podiam ver os avós, aí os avós acabaram falecendo e eles ficaram com aquele sentimento, puxa, eu não consegui ver o meu avô, a minha avó, o meu pai, ou minha mãe, o meu irmão, seja quem for, né? Então, a gente está passando por esse momento que, por outro lado, também ele traz essa dificuldade para as pessoas que estão mais necessitadas. A gente vê que o número de moradores de rua aumentou violentamente, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. A gente vê os noticiários aí, países da Europa, Estados Unidos, cidades que eram maravilhosas assim, de turismo, invadidas por barracas, gente morando na rua. Então, não é um problema do Brasil, é um problema do planeta Terra, né? E aí, de repente, a gente se olhar com outros olhos, a gente está tendo mais oportunidade de praticar solidariedade, mais oportunidade de praticar a caridade. Então, eu acho que parece que é aquilo que a gente vê nas leis divinas, né? É a lei da destruição, por exemplo, né? Onde as coisas acontecem e criam oportunidades para a gente desenvolver mais rápido essa nossa passagem aqui, né?
bate com tudo que você viu também, com o que você fala por aí? É verdade, ô José Hélio. Então, tudo tem um porquê, porque às vezes a pessoa está numa condição econômica maravilhosa, e ela pode ajudar de uma forma. Outros não têm essa condição, mas pode ajudar de uma outra forma, o companheirismo, o carinho. Então, nesse momento em que estamos vendo essa prova, que não dá para falar assim, olha, eu vou para tal lugar, porque lá vai ser melhor, eu não vou enfrentar nada disso. Não sabemos, nós não sabemos. Nós estamos numa pandemia, o globo inteiro, e vivendo tanto encarnados, não sei como os desencarnados. Eu não sei se você, ou José, você recebeu alguma comunicação nesses momentos de pandemia de algum espírito reclamando do lado de lá que também está difícil, mas nós aqui não está fácil, não está fácil. Porém, é realmente um momento em que estamos sendo testados. Jesus, vamos lembrar, Jesus ele subiu a Via Dolorosa, não é? Uma situação flagelado. Então, nós talvez estejamos subindo essa via dolorosa, não na situação crítica de Jesus. Para uns é um pouco mais difícil, como você mesmo falou, José, a separação com a família, entes queridos, não é fácil. Por mais conhecimento doutrinário, sabendo que a vida não inicia-se no berço e não termina no túmulo, a doutrina espírita nos dá essa ciência, esse conhecimento, mas a vivência é diferente de conhecer. Conhecer é algo, viver é outro contexto. E, na verdade, nós precisamos conhecer e viver. E para viver, muitas vezes dói. Até que ponto nós suportamos essa dor? Até que ponto nós estamos capacitados a realmente trilhar essa senda ascensional ao qual Jesus seguiu? Porque subir a Via Dolorosa é subir, é ascensional, mas dói, sangra, né? Se sangra entre aspas, muitas vezes nós achamos incapacitados, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, mas vamos sim, é um trabalho interior, vamos cair, vamos chorar, talvez reclamar, mas não ficar depois nesse circuito por muito tempo. Joana de Ângeles diz que quando nós entramos numa situação de negativismo, de mágoa, qualquer situação negativa, não segurar por muito tempo. Ela diz até de uma forma assim bem rígida que eu ainda não consigo viver. Não passe de 15 minutos. Às vezes eu não consigo ficar só 15 minutos. Eu fico 15 dias. Mas tudo bem, depois a gente repaz. Depois vamos acertar isso. Né? Quanto mais tempo nós entrarmos no negativismo, é como um dinheiro na poupança, vai rendendo juros. Então, se nós conseguirmos ter no positivismo, é melhor. O juros positivo é mais agradável para nós. É verdade, né? Eu acho que nessa hora também é uma hora de a gente usar um pouco das reservas que a gente vai formando nos momentos onde a gente está numa maré mais calma, né? Então, a vida da gente, como você falou, é feita de altos e baixos. Ninguém tem uma vida só alta e também não tem só de baixos, né? A gente tem momentos de altos e baixos. E no momento de alta, assim, né? Até tem gente que fala, nossa, tá tudo tão bem na minha vida, acho que vai acontecer alguma coisa, né? Quer dizer, não tem fé e não acredita nas coisas. Mas, com certeza, depois vai ter algum momento que a gente vai ter alguma dificuldade. Então, quando a gente está nesse momento de calma, de não sei o quê, é um momento da gente fazer uma poupançazinha de energia, porque depois a gente vai poder usar e passar com mais resiliência, com menos sofrimento, né? Esse tipo de coisa assim, né? Mas aí tem um pessoal aí perguntando, Paulo, eu não queria entrar nesse assunto, mas eles estão perguntando se você vai cantar, né? Aí, então eu já vou avisando para quem está pedindo, assim, a Paula não tem um equipamento hoje preparado com música, com fundo musical e tudo para cantar, mas eu comecei a convencer ela para ver se ela dá uma palhinha a capela para a gente no final. Então, a gente tem um tempinho ainda para ela ir se preparando, que eu acho que não dá para ela sair daqui sem um mínimo de palhinha, né, gente? Então, vocês que estão pedindo aí, vamos lá, fé que vai dar certo para a gente ouvir um pouquinho da Paula aqui, até como uma forma de encerramento para a gente, né? Mas, Paulo, falando em música também, né? Eu não posso deixar de perguntar para você sobre o papel da música num momento como este, né? Você como uma formação e trabalhando com musicoterapia em várias localidades, né? Eu lembro até de um programa que você tinha
com o Alan Virches, grande amigo nosso também, até que vocês me convidaram, a gente foi fazer o programa na Rádio Boa Nova falando sobre isso, já faz um tempinho, né? Mas como é que a música ou a musicoterapia em si, né, pode ajudar num momento como esse aí? Dá uma dica para a gente aí. Olha, nós sabemos que a música realmente ela tem um efeito, é claro, dependendo de todo um contexto poético e de toda uma estrutura musical, de toda uma estrutura que forma, né, o que nós chamamos de música. Na área da musicoterapia, nós conseguimos trabalhar, que você também é um musicoterapeuta, né, José? Nós conseguimos discernir a importância, mas vamos lembrar, lá atrás, quando nós éramos ainda bebê, a música de ninar, então sempre houve esse despertamento da criatura para a importância da música na nossa vida. E nós sabemos que quando a música ela carrega no seu cunho poético mensagens positivas, nada de meu mundo caiu e me fez ficar assim, você vai cair o mundo mesmo. Não tem jeito. Você ficar ouvindo uma música que tenha um cunho poético, além de uma estrutura musical, vamos lembrar que muitas pessoas talvez não saibam, mas a tonalidade em menor, ela causa um impacto na nossa sensibilidade um pouco depressiva, quando ela é muito constante, é claro. E, agora, a mensagem é algo muito forte, não é? Então, se nós trabalhamos com músicas que carregam uma mensagem negativa, não é fácil entrar num circuito negativo. Agora, como cristão e como espíritas, nós buscamos sempre levar um cunho de mensagem otimista para que as pessoas possam aproveitar. Fora também, no caso, nós estudamos toda uma estrutura musical para que também aquela música sendo ouvida sem a poesia, só a parte instrumental, ela cause uma sensação agradável. Então, isso também é muito importante. Eu acho que nós já conversamos em off quanto a isso, José Hélio, em relação à música, dentro da doutrina espírita, nós vamos lembrar que a música, para ser espírita, teria que carregar uma característica de cunho estrutural para poder ser considerada uma música espírita. Só de ouvir, a pessoa já vai falar assim, sem nenhuma mensagem poética, só de ouvir, nossa, essa é uma música espírita. Da mesma forma que nós ouvimos uma música francesa, a estrutura marca, a estrutura daquela arranjo musical marca uma música francesa, marca um fado, uma música portuguesa, marca uma música brasileira, que é o samba. Então, é isso que nós, espíritas, nós não temos. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas não está cantando, não tá, essa música não é uma música espírita. Por enquanto, nós ainda não temos músicas espíritas, mesmo vindo através de uma atividade mediúnica, seja poética ou seja mesmo musical, ela precisaria ter uma característica para poder ser chamada de música espírita. Então, nós temos a música que carrega um cunho doutrinário ou um cunho evangélico, que esse evangélico, nós falamos evangélico parece protestante, mas não, um cunho do evangelho, dos ensinos de Jesus, não é? Eu não sei se eu respondi à altura da sua pergunta. Claro, não, até mais, até eu ia emendar com essa pergunta que a gente até tinha conversado antes, né, da música espírita, né, que traz às vezes nem sempre o entendimento é correto sobre isso, né, mas mas só que quando populariza, né, Paula, depois fica difícil para você ter que explicar toda hora, né? Mas eu queria também, falando nisso, né, eu queria entrar um pouquinho. Você falou dos teus pais aí que é de origem católica, né? Isso. E aí e você particularmente, né? Quando é que você entrou para o espiritismo e depois também quando que você entrou, se já foi direto também para a música, com as mensagens espíritas? Conta um pouquinho para a gente aí. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade com você aqui. Então, na verdade, eu conheci a doutrina espírita após o desencarne de meu pai, porque, como católica, eu previa o desencarne das pessoas, mas não entendia o que era isso.
eu tinha sensações muito estranhas, e depois de pouco tempo, às vezes uma semana, um pouco mais, aquela pessoa desencarnava, até que desencarnou meu pai, e eu havia vivenciado aquela experiência antes, e eu não acreditava que com meu pai iria acontecer. Aí isso me assustou muito. Então, na época, eu sempre cantei, não é? Desde pequenininha, novinha, eu participei do programa do Silvio Santos, que ainda era na Globo, essas crianças. Fizemos vários programas de televisão na infância. E depois eu comecei a trabalhar em banda, né, em orquestra. A última orquestra que eu trabalhei, a Banda Santa Maria, que ainda continua a banda com pouco trabalho nessa condição que estamos vivendo, mas a banda continua. E, na verdade, quando meu pai desencarnou, o dono da orquestra que eu trabalhava, acho que muita gente conheceu essa orquestra, o Super Som TA, o dono espírita, ele falou assim, olha, peraí, vamos levar vocês, sou eu e mais duas irmãs, vamos levar vocês lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E foi lá. Eu não queria muito, porque eu achava que ser espírita era algo que tocar tambor, não tinha, como todo mundo, né, falar espiritismo, que nunca ouviu falar, que nunca vivenciou, eu achava que era tocar tambor, era umas coisas que eu não queria muito. Mas quando eu cheguei na federação, eu fiquei encantada, eu vi que falava muito de Jesus, aí dali para frente eu não parei mais. Só que dentro do movimento espírita, cantando, eu comecei em 1994. Eu estudava lá na federação, né, fiz todos os cursos na Federação Espírita, e aí deu a oportunidade, durante o final de ano dos cursos, eu cantar. E então, em 94, eu cantei no encerramento dos cursos de final de ano, e daí o povo gostou. E aí eu era toda hora, eu com meus equipamentos, eu que carregava minhas caixinhas, meu microfone, e ia para a sala de aula. Se desse qualquer brecha que desse, eu estava cantando, né? E em 94 também eu comecei a acompanhar Divaldo Pereira Franco nas atividades. Eu soube que tinha aquele encontro fraterno lá na creche Amélia Rodrigues, que sempre acontecia por volta do mês de setembro, outubro, e eu fui lá para pedir para deixar eu cantar, não é? Com a dona Terezinha e o seu Miguel de Jesus, seu Miguel Sagano. E aí eu pedi para cantar, e daquela de 94, aí eu comecei a cantar, Edivaldo depois me chamou para fazer algumas atividades, comecei e não parei mais. Então foi aí que eu comecei dentro do movimento espírita. Mas eu nunca imaginava que eu iria pegar gosto, porque como cantora de eventos, cantando tudo, e fazendo grandes eventos, não é? Aqueles palcos com 10 mil, 20 mil pessoas assistindo, eu nunca imaginaria que ia ficar num local restrito. Sempre fui uma pessoa, pelos meus pais, controlando a nossa religiosidade, mas nada forçado. Então, sempre tivemos equilíbrio, tanto eu quanto minhas irmãs, que também são cantoras. Mas eu fui a ovelha negra da família, porque eu fui para a doutrina espírita, fiquei meio que excluída da família, até que aos pouquinhos as minhas irmãs entraram. A minha mãe, até hoje, minha mãe ainda está encarnada, hoje está com um pouco mais de dificuldade para me acompanhar, mas ela me acompanhava, quem me conheceu antes, via minha mãe sempre comigo, não é? Vi várias vezes somente acompanhando em vários shows, foi muito legal, que legal. Mas olha, vou te falar, Gisele, você não sabia, ela é católica até hoje, ela fala que é católica e que ela não vai mudar. Então, mas ela sim me acompanhava. Então, é por isso que hoje eu peguei gosto. Não imaginaria que eu ia falar, não é? Não, sempre gostei muito de cantar desde pequenininha, mas falar não gostava muito de falar, mas agora eu falo mais do que canto, dá para ver, né? Mas é isso aí. É muito legal. E agora, como é que está agora, vamos dizer, você que praticamente vivia da música, né, pelo que eu entendo, né, porque as palestras são todas voluntárias e tudo mais. E você está conseguindo fazer algum evento? Está conseguindo cantar? Está participando de algum evento, mesmo que tenha alguma arrecadação financeira para ajudar um pouco? Esse momento, como é que tá esse momento assim para quem vive da música e da música espírita, principalmente como você, né? Não está tendo nem atividade
de âmbito profissional, eu também fazia palestras motivacionais para empresas, né? Cantando e falando, mas tudo parou. Agora, o que salvou um pouquinho foi as reservas que nós tínhamos, né? Deu para aguentar por um tempo, depois aí apertou, aí nós mudamos, porque, na verdade, José, eu vivo num lugar muito singelo, tenho uma vida simples, sempre fui assim, então não é sofrido para mim tudo isso em termos de condições financeiras. É claro, a preocupação de pagar as contas, que é algo que vem todo mês, não é? Mas em termos de deu para segurar por um tempo. Depois você deve ter lembrado, no ano passado nós fizemos 3 lives que deu para segurar mais um bom tempo. E esse ano nós tivemos uma dificuldade física, uma dificuldade financeira em razão do lugar que nós moramos, que é um patrimônio da família, e que por não ter pago IPTU, que acho que eu vou falar, ser bem aberto, não ter pago IPTU ano passado, aí veio uma execução judicial, que nós estávamos quase para perder esse local onde nós moramos, mas graças a Deus, aos amigos, nós conseguimos pagar, não é? Então, por enquanto, estamos, entre aspas, tranquilos, mas, olha, se tiver comer arroz com ovo, só ovo, para mim está tudo feliz, porque é tão gratificante saber que nós estamos vivendo um momento de transição planetária e lembrar que lá atrás, nós acho que vivemos isso. Quer dizer, eu acho não, com certeza, eu, você, todo mundo, vivemos a pré-história que tínhamos que caçar, hoje é um pouco mais fácil, não é? Então, vamos reclamar de quê? Não é? Agora, os CDs hoje não estão, acho que todo mundo sabe que não está tendo mais produção de CD, o Brasil não chega, mas não só no Brasil como no mundo, foi mudada a estrutura de comercialização das músicas, hoje é mais por streaming, e os CDs hoje não tem mais como prensar, a matéria-prima não chega mais no Brasil, nós não temos mais como prensar, quem tem, ainda consegue comercializar, mas já não fazem mais os aparelhos para reproduzir CD, então as pessoas não compram CD porque não tem mais o aparelho para reproduzir. Não é? Então, nós temos que pensar de uma outra forma. Mas estamos aí trabalhando. A tecnologia, ela ajuda por um lado, mas ela obriga algumas mudanças, né? Porque eu lembro, todo show que eu ia ser, independente do lugar, tudo, eu comprava os seus CDs, porque eu já tinha todos, mas era uma delícia dar de presente para as pessoas, era uma bênção poder fazer isso, né? E hoje, infelizmente, a gente não consegue, mas a gente vai ter que arranjar um outro jeito realmente, né? Mas são as coisas que vão acontecer, não é, Paulo? Acontece com todo mundo, né? A gente vê profissões que existiam, eram fortes no passado, hoje simplesmente não existem mais. A tecnologia está mudando muita coisa, né? Você falou da possibilidade de fazer as lives, que é uma possibilidade, aí eu espero que você consiga fazer mais algumas também, e que os shows presenciais também comecem a voltar, assim como as palestras nas casas espíritas estão começando a voltar, né? Mas a gente tem que fazer uma adaptação, né? A gente estava conversando também lá no próprio Semeador, né? Que o Semeador, nossas palestras tinham 200, 250 pessoas, eram sempre muito assistidas, né? Aí, de repente, você para tudo. Aí você fala, puxa, mas por outro lado, fazer através de uma plataforma como o Zoom ou qualquer outra plataforma, hoje a gente tem, quando é lançado, não só ao vivo aqui, mas depois quando vai para o YouTube e tudo mais, nós temos uma participação muito maior do que as palestras tinham só presencialmente. E fora isso, ainda tem pessoas de outras cidades, outros estados e outros países participando, né? Assim como os cursos também. Então, nós vamos ter que, na volta, aí, nós vamos ter que dar um jeito de readaptar um pouco as coisas, porque a gente não quer perder também essas pessoas que não ficam na nossa região, que é aqui do Semeador, de Alphaville, né, de Santana de Parnaíba, possam continuar assistindo. Então, são desafios que vão vindo para a gente, né, Paulo? E a gente tem que ir tocando e tem que se adaptando, como você falou, né? Não dá para ficar parado esperando, só orando que os boletos vão ser pagos, né? A gente tem que orar, tem que ter fé, tem que ter esperança, mas tem que trabalhar para que isso aconteça, tem que se movimentar, né? Não é verdade? Tem que se movimentar.
e nós sabemos que tudo vem para o nosso bem. Por mais que, a princípio, dá aquele impacto, o que eu vou fazer agora? Né? A minha vida inteira, eu confesso por mim, a minha vida inteira eu só cantei. Né? É lógico, depois aprendi a fazer palestra motivacional, mas tudo voltado a essa área. Aí, o que tem que fazer agora? Opa, vamos ver, vamos arregaçar as mangas. É difícil, vamos ficar alguns meses estudando, refletindo, mas jamais desanimando, porque, olha só, José, veja que maravilha, a espiritualidade aguardou com que nós tivéssemos essa facilidade da tecnologia para podermos interagir, porque, como você mesmo falou, hoje nós podemos conversar com o mundo inteiro em tempo real. É Olha que verdade. maravilha! Como nós imaginaríamos ter esse tipo de ação há 6, 7 anos atrás? Ia ser muito mais difícil. Então, tudo está certo, tudo nos impulsiona para essa perfectibilidade necessária, ou seja, tudo nos impulsiona para despertar essa divindade que habita em nós, e se não dá para usar o plano A, nós usamos o B, o C, o abecedário inteiro, mas temos que continuar tentando. É verdade. E falando nisso, a Karina está perguntando aqui se você não tem música em alguma plataforma digital ou via stream que possa ser comprada, ou o que você tem disponível hoje, porque os CDs não existem mais, né? Então, hoje nosso trabalho está sendo através de QR Code, porque nós não colocamos ainda nas plataformas digitais, porque nós não temos, como artista, nós não temos uma produção grandiosa, um conhecimento mundial. E o que o músico recebe dessas plataformas de streaming, não dá para nada. Então, estou segurando para que possa comercializar para as pessoas que gostam do nosso trabalho, que compreendem que nós não temos uma popularidade nacional nem internacional, que nos ajude. Então, eu já tenho várias músicas inéditas, já praticamente prontas, mas ainda estamos tentando trabalhar com leitura de QR Code para poder comercializar os QR Codes numa qualidade maravilhosa de sonorização, e esse é o nosso caminho por enquanto, porque nós não estamos na condição de grandes artistas nacionais, e muito menos internacionais. Ah, mas aí eu não sei se você já tem ou tá trabalhando nisso, mas a hora que você tiver esse formato, você passa para a gente, que eu passo para a nossa comunidade semeador, porque está cheio de fãzaço seu esperando que isso aconteça, tá bom? Tá certo, José. Gratidão pelo carinho. Compromisso. Você me passa aí que a gente vai compartilhar com o maior prazer, com o maior carinho, tá? Gratidão. Então, ô Paulo, você viu como eu falei para você que passa rápido, né? A gente fala 45 minutos, será que vai dar? Tem assunto, nossa, daria para a gente ficar conversando aqui um tempão, né? Então, agora eu tenho duas coisinhas que eu preciso pedir para você. Primeiro, se você tem alguma, assim, uma mensagem, você já falou um monte de coisa muito legal aí, com mensagens maravilhosas, mas de repente você tem alguma coisa para esse momento, essa retomada, assim, de vida que a gente está tendo, né? Se você tem alguma mensagem, e depois se você vai dar aquela canjinha para a gente aí, né? De brindar com, mesmo que seja a capela aí, alguma coisa para a gente ouvir a sua voz cantando, que é uma delícia poder encerrar o programa dessa maneira. Então, a nossa mensagem é sobre o amor. Jesus, aos últimos momentos da vida dele, ele diz: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Neste momento, nós temos que ter tolerância para aqueles que estão em desequilíbrio, seja qual for o âmbito do desequilíbrio. Tentar ter tolerância, que não é fácil. E lembrar que só o amor ama, como diz uma canção, ama que o amor te eleva. Viverás na terra sem se preocupar se o outro está fazendo ou não, se o outro está desequilibrado ou não. Vamos nos preocupar com aquele que chora, com aquele que sofre. Então, nós nos elevamos para poder socorrer. E vamos acalmando as nossas dores através dessa nossa atitude. Porque se os nossos pensamentos estiverem repletos de confiança, de exercício no bem e de amor, tudo vai seguir numa estrada muito mais tranquila. É claro que os pés vão doer ainda um pouquinho, que as pedras poderão aparecer, às vezes a dor vai nos abater,
mas jamais desistir, porque somos espíritos viajores ao infinito. E é então que, para encerrar, eu vou lembrar de um mensageiro que viveu com Jesus, mas que também veio para trazer uma lição grandiosa, vivendo Jesus na Idade Média, que é a oração de São Francisco. É a que diz assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegrias, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é então que vamos confiar e seguir em frente. Ah, que delícia poder te ouvir. Tava morrendo de saudade de ouvir você cantando. Foi pouquinho, mas já deu um gostinho especial e principalmente para a gente poder encerrar esse nosso programa, né? Agradeço imensamente. Foi uma alegria muito grande ter você com a gente aqui, Paulo. Em breve você vai estar voltando para fazer as palestras presenciais no Semeador, assim que a gente retomar as atividades, né? Mas pelo menos deu uma canjinha para a gente aqui, que foi uma delícia, tá? Eu vou encerrar agora, mas eu não desligo o Zoom ainda não, tá bom, Paulo? Eu vou ter que encerrar, agradecer a todo o pessoal que ficou com a gente, que trouxe uma energia positiva para todos nós nesse nosso bate-papo, que foi super especial, e até uma próxima oportunidade aí com vocês. Paulo, um beijo grande e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o carinho e vamos embora.